E aí, Gus, aqui vamos para mais um exercício de MySQL do HackerRank rumo ao nosso objetivo da medalhinha de ouro. Hoje nós vamos fazer um muito doido aqui para quebrar nossa cabeça, mexer com um negócio meio matemático, maluco, mas que vai garantir para a gente aí 40 pontinhos interessantes rumo ao nosso objetivo Master. E o exercício se chama Symmetric Pairs, né, os pares simétricos. Quebra a cabeça primeiro, vai lá no HackerRank, tenta fazer, depois você volta para assistir a resolução, tá bom? Senão eu fico triste que você não tentou. Veja bem, quando começa assim já dá uma embaralhada na nossa cabeça pra caramba, porque é X, Y e tal. Mas é legal pra gente, né, que o intuito é exercitar a nossa mente. Eu tenho duas colunas, X e Y, e esses valores aqui eles vão receber números inteiros. E aí a pega ela é a seguinte: dois pares x1 y1 e x2 y2 são simétricos, são pares simétricos se o x1 é igual a y2 e o x2 é igual a y1. Então é como se fosse um... Cadê minha bagacinha aqui? É como se fosse assim, ó. Eu tivesse, então, ó, x1 e y1, x2, y2. Esse aqui tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse. Então aqui eu tenho dois conjuntos de pares, né, que tem que serem iguais. Aí se acontecer isso aqui, então significa que são pares simétricos. Então essa que é a ideia zita aqui, ó. Escreva uma query de pares simétricos de forma ascendente através do valor de x. Então, nós vamos pegar aqui o x e colocar de forma crescente, né? O ascending de ascendente é o crescente, né? Do menor para o maior. Tá bom. Então tá aí um exemplozinho aí, show de bola. Olha só, aqui são algumas regras interessantes que a gente tem que escrever. E o legal é o seguinte: se eu tenho que fazer esse monte de coisa, eu tenho x1, x2 e tal, uma forma de pensar é eu consigo meio que duplicar essa coluna, essa tabela aqui e comparar ela com ela mesma. Nossa senhora, como assim? Tipo fazer um join mesmo, fazer uma fusão de dados de tabela, ela com ela mesma. Doideira, e é possível fazer, e é inclusive a solução que eu vou utilizar aqui. Bom, a gente tem o x e tem o y. X e y from functions, né? Que é a nossa tabela funções. Só que eu vou dar um apelido para essa primeira porque eu vou usar duas vezes. Então eu vou duplicar essa tabela para comparar ela com ela mesma. E eu vou chamar ela de f1, de função 1, porque eu vou ter a função 2 aqui também. Você pode colocar o as aqui de alias ou não, tanto faz. Então, para poder diferenciar, eu vou colocar aqui f1.x e f1.y. Tá bom. Aqui é da minha primeira. E aí, eu vou fazer um inner join, eu vou juntar essa tabela com ela mesma, com functions. E aí, só que aí agora eu preciso chamar ela de f2. Então, eu vou comparar ela com ela mesma, onde, né, on f2.y, né, é igual a f1.x. Aqui eu já começo a entrar aqui na linha da comparação, né? Ó. É o y2 com o x1. Então aqui, ó. x1 com y2 eles têm que ser iguais, que é os que eu estou fazendo aqui. Tá bom. Onde f1.y é maior ou igual a f1.x. Então tem que ser maior aqui de tamanho e o f2.x, que é bom para não confundir aqui a cabeça, é igual a f1.y.
y. Aí, ó. Depois eu vou precisar agrupar esse negócio aqui, ó. Então eu vou fazer um group by f1.x e f1.y. Então eu vou juntar dessa forma aqui, ó. Tá bom. E aí eu vou precisar fazer uma contagem. Então aqui, ó, isso daqui tudo tendo having count. E aí eu vou contar o que? Tudo, né? Então o asterisco é a quantidade total aqui do meu group by. Isso daqui tem que ser maior do que 1 para poder ser válido, porque eu preciso de par, né? Tem que ser maior do que 1. Ou, olha só, eu vou fazer uma outra condição aqui de count. Eu também vou chamar aqui, eu vou contar tudo de novo. Só que ou ele é maior do que 1, ou ele é igual a 1, porque foi uma vez, aconteceu uma vez. E o f1.y, ele é diferente. Então o sinalzinho de diferente aqui é a exclamação igual f1.x. Ou ele é maior do que 1, a quantidade aqui do meu group by, ou ele é igual a 1 e o f1.y é diferente do f1.x. E aí por quê? Porque eles não podem ser iguais, né? Ó, olha só. É o y1 com o x1. y1 com o x1 não tem aqui na nossa condição. É o x1 com o y2, x2 com o y1. Não com 1 com 1. Então tem que ser diferente. Tá bom. Beleza. Vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. Porque daí aqui a gente já consegue ter dados, né? E mostrar alguma coisa aqui pra gente. Ih, deu ruim. Sintaxe error. Mas que write syntax to near function as... Ah, faltou um S. Functions. Aqui, ó. Tá vendo? É legal isso daqui porque não só no HackerRank, mas se você for utilizar, por exemplo, algum software de banco de dados, ele normalmente mostra aqui pra gente o erro e aí você sabe o que você fez de errado lá. No caso aqui, olha lá, agora funcionou. Funcionou assim, agora ele trouxe dados, mas deu errado porque a gente ainda não ordenou, né? Então vamos ordenar aqui, ó. Vamos fazer um order by. E aqui ele quer que a gente ordene por x. Vamos pegar aqui o f1.x. Run code. Vamos rodar aqui de novo. E aí passou. Esse daqui é uma das coisas assim que quebra a cabeça da gente e fala assim, caramba, esse negócio de comparação e tal. No fim das contas, o que é interessante pra gente... Deixa eu submeter aqui, só pra garantir. O que é interessante a gente analisar aqui, ó. Primeiro, eu consigo fazer uma comparação de uma tabela com ela mesma, que é o caso aqui que foi útil, de você conseguir extrair essa informação de pares. Então é possível fazer um inner join ou qualquer tipo de join com a mesma tabela. Para fazer isso, você precisa nomear essa tabela de forma diferente. Então vamos dizer assim, a tabela original eu chamei de F1 e a outra eu chamei de F2, como se ela fosse uma outra tabela, só que ela é a mesma, os valores são iguais. Depois aqui eu fiz as comparações, né? Ó. Where, né? Dentro desse where aqui eu tenho a condição aqui, né? O x1 tem que ser igual a y2 e x2 é igual a y1 para significar que é um par simétrico. Agrupei para poder a gente ter, para juntar essas informações que se repetem, né? Porque vai repetir bastante aqui, então juntei. Depois eu fiz a contagem para poder ordenar através também do x aqui, né? Que é onde ele fala aqui para a gente ordenar de forma crescente através do valor de x. Para aqui, digita. Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu repositório do GitHub com esses códigos todos. Então, se você não quiser nem digitar, você pode ir lá pegar essa query aqui. Mas eu não recomendo você fazer isso não, para falar a verdade. Faz aqui primeiro, testa valores diferentes. É assim que você vai entender de forma plena aqui o que aconteceu, aqui o que foi feito, e você vai aprender de fato o conteúdo, que não é... Aqui é só
uma brincadeirinha da gente chegar na medalha de ouro, pra poder compartilhar com a galera lá no LinkedIn, etc. Mas o que é importante no fim das contas mesmo é que você aprenda o que você está fazendo para que você tenha, né, mais conteúdo profissional aí para colocar no seu currículo, no seu repertório. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.